tá na linha? Então eu vou chamar, apesar de eu estar sem voz, que eu tô rouco, que eu tô falando pra caramba, eu vou chamar a ministra como o Marco Antônio, não com a voz dele, nem com a categoria dele, que eu tô rouco aqui. Mas vou chamar a ministra como o Marco Antônio chamava Ana Beatriz Moser, quando a Ana arrebentava com os times adversários, jogando pela seleção brasileira. Acho que o último trabalho que eu fiz com a Ana foi um programa chamado Mulheres de Atenas, né? Na Band, sobre as Olimpíadas. Né? Acho que foi o último trabalho que nós fizemos juntos. 2008, eu sou fã da Ana Moser, eu adoro a Ana Moser e eu fico muito feliz que o Lula tenha escolhido a Ana Moser como ministra do que ela entende pra caramba, né? Que é esporte, e que ela começou muito bem, dizendo já, ó, meu negócio aqui não é esporte de alto nível, é de inclusão social, que por consequência vai virar de alto nível. Porque tem tanto talento que se perde nas comunidades porque não tem oportunidade. Se você der chance para esses talentos aparecerem, vai ficar muito mais fácil você descobrir novos talentos para o esporte de alto nível. A Ana sempre foi muito inteligente, muito capaz, honesta. Aí eu não vou ficar falando dela aqui, porque eu adoro a Ana Moser. Né? Ana, você esteve lá na região do desastre, viu o que aconteceu e pode contar para a gente quais são as suas conclusões, o que é que seu ministério pode ajudar, deve ter conversado com o Lula e o que é que o Lula pretende ajudar ali naquela região. Que prazer te ver tão bem, viu, Ana? Assim, Datena, é uma gentileza sua, né? A gente tem muitos cabelos brancos e muitas histórias aí para contar, para relembrar, né? E realmente assim, fico muito assim honrada com a sua receptividade, com esse carinho, porque ele é mútuo, tá, Datena? E a gente realmente, esse pessoal do esporte se reconhece, né, em qualquer área depois, né? Mas a questão aqui, querido, é realmente muito grave, né? A situação de estrutura da cidade, a situação de apoio à população local e reconstrução, né? Então são questões assim muito emergenciais que estão tomando ainda o tempo, ainda está aqui. Hoje a gente já está com, acho que são 2 dias sem chuva, então bem mais seco, as equipes conseguiram trabalhar bastante, então o acesso já está, lógico, não é a estrada ainda, mas já tem como sair dos lugares que estavam isolados, já tem como circular. Realmente a estrada está cheia e todo mundo indo embora, então, né, gradativamente as pessoas estão deixando aqui, os turistas estão deixando a região, e aí o trabalho é muito longo, o trabalho é muito intenso, é muito longo, e vai acontecer durante os próximos meses, né, e anos algumas coisas. As escolas todas, boa parte das escolas recebendo tanto desabrigados quanto estrutura, mais na Costa Sul, mas também aqui nas escolas do centro. Então, existe também essa preocupação do ano letivo ter um comprometimento, né, por conta dessas situações, assim como toda a vida das pessoas. A vida das pessoas daqui, muitas perderam casa, são 1.000 e tantas desabrigadas, mas a estrutura da cidade, dos bairros, totalmente, as pessoas não vão acessar, é uma outra vida, né? Vai ter que reconstruir. E aí, Datena, a gente assim, tem nesse tempo, lógico que o primeiro tempo, né, é o de emergência, mas a gente tem nesse tempo pensado e estruturado uma ação que o Ministério do Esporte possa dar de suporte nessa fase de recuperação, que está começando, né? Começando essa semana que vem, quanto mais cedo possível, porque especialmente crianças que passam por situações dessas, passam por um trauma muito grande. As pessoas de uma maneira geral, mas as crianças ficam, né, esse trauma fica marcado para a vida, né? Tem uma cena, Datena, que logo no começo, um mutirão, assim, uma fila humana carregando, né, ajudando a transportar um bebê que tinha sido resgatado. Aquele movimento, aquilo que aquele bebê viveu, vai ficar marcado no corpo dele. E vai levar a isso. Então, assim, e isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser curado de uma maneira para que o movimento da vida, dos indivíduos, ele retorne. Então, existe toda uma linha de que que trabalha com psicologia, trabalha com
até com metodologia Waldorf, tem pedagogia da emergência, mas o esporte e a arte, eles têm essa condição de trabalhar o corpo, de botar isso tudo para ser tratado concretamente, com movimento, com desenho, com toque, com fala, com expressão, com o corpo expressando, né? A criança, ela expressa tudo com o corpo. Então, você botar o corpo para estar sendo curado, trabalhado, né? Esse processo vai. Então, isso e a gente tem aqui, porque é uma questão humanitária, lógico, uma questão assim, estrutural, né? De infraestrutura, de comer, de morar, de ter roupa para vestir, né? De ter onde trabalhar, ter renda, como é que vai fazer agora? Né? Vai ter ter uma condição de apoio para essa população poder se reerguer, né? Mas tem também essa questão do humanitária da formação das pessoas. Então, e as pessoas que estão aqui estão cansadas, né? Estão sobrecarregadas, estão já há uma semana nessa e vão ter que continuar. Então, a gente está estudando. Ainda não é para falar, porque a gente tem que fazer, né? No esporte a gente aprende que a gente tem que fazer. Né? Falar e aparentar é secundário, o que a gente tem que fazer. Então a gente está organizando essa ação para apoiar a prefeitura aqui, apoiar esses lugares. E também, Datena, só assim, essa ação, né, a gente chama, dentro da política que a gente está planejando dentro do Ministério, que é uma política de alcançar os territórios com esporte, ocupar territórios brasileiros com esporte, e territórios a gente fala, numa cidade grande a gente fala de bairros, ou numa cidade inteira, ou em grupos de cidades próximas, estabelecer planos regionais para ocupar o território com esporte. E dentro dessa estratégia, existe essa frente, que são as equipes itinerantes, né? Que são equipes móveis e que podem estar ajudando a fazer o que não tem de esporte nessas regiões. Então, rapidamente, uma intervenção de aula para adulto, de aula para criança, de atividade de fim de semana. Então, dessa linha das equipes itinerantes, também equipes para fazer esse tipo de apoio humanitário nessas situações. No Instituto de Esporte e Educação, enfim, antes teve um terremoto no Equador, há uns 4 anos atrás, a gente foi com uma equipe do Unicef fazer atendimento emergencial lá, com arte e com esporte. Na crise, numa das crises com os imigrantes venezuelanos em Roraima, a gente foi lá fazer o mesmo tipo de intervenção com as crianças que estavam lá abrigadas. Então, tem muito o que fazer, Datena. A gente tem muita coisa boa nesse país, Datena. Muita coisa boa nesse país. Eu acho que a gente está numa situação e muito você colocar em prática, né? E muito problema para resolver. Colocar em prática. Exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa história do esporte, ocupar quem está ali com trauma que jamais vai esquecer, pode minimizar, mas não vai esquecer. Serve até para socorrista. Para quem não sabe, os socorristas que estão são experimentados, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, são experimentados. Mas é tanta tragédia que o cara vê, que acho que ele trabalha em regime de 24/24 e no meio do caminho atendido por psicólogos. Porque é tanta barbárie que o cara vê. Eu não vou ficar registrando aqui as cenas porque eu não preciso botar mais tragédia em cima do que tem. Mas todos precisam de um aconselhamento psicológico. O esporte já é naturalmente isso. Você ocupar a cabeça de uma criancinha que está sem fazer nada, depois de ter visto o que ela viu, com o esporte que ela gosta, basquete, vôlei, futebol, é um negócio extremamente legal e que eu realmente não tinha pensado nisso e nem sabia desse seu trabalho pela Unicef, que veja como Deus faz as coisas, né? Você foi fazer o trabalho lá no Equador e está usando o trabalho aqui. Quando a ministra diz aqui, é porque ela mora em São Sebastião, né? Você mora quanto tempo aí, Ana? Quanto tempo você mora aí? O lugar é um paraíso, né? É um paraíso. Mas eu frequento há uns 20 anos, 20 e poucos anos. E mais recentemente, fui me trazendo para cá, né? E na pandemia acabou acelerando. Mas né, hoje eu moro aqui, acampo em São Paulo e trabalho em Brasília, então está bem corrido. Mas é uma região lindíssima e é
uma região que, assim, é um dos exemplos, assim, do Brasil de que é preciso, né, tratar de uma maneira melhor essa relação com as regiões, com a ocupação dos territórios, o cuidado com a exploração, com o planejamento de moradias, o planejamento de estruturas, né, da cidade. Então, aqui tem muita coisa, muito potencial, ao mesmo tempo muita gente boa e ao mesmo tempo muita coisa para fazer, como em vários outros lugares do Brasil, né? Por viver muito tempo aí, frequentar muito, muito aí, conhecer muita gente daí, a ministra deve ter sentido na pele o que as pessoas sentiram aí. Quando a coisa é mais distante, você observa a tragédia de longe, né? A senhora estava aí no momento, ou foi logo depois para o local e teve pessoas, amigos ou amigas que desapareceram. Enfim, a senhora deve ter sentido muito mais pelo fato de frequentar a região há muito tempo. Datena, mas você sabe que a condição foi tão ruim de deslocamento que o que se sabia aqui era muito parecido com o que se sabia daí, que eram de relatos de redes sociais, porque não tinha muita comunicação logo no começo. Eu estava o tempo inteiro, só que eu moro perto do centro, e toda essa questão foi mais para a Costa Sul, né? É uma cidade que assim, é uma tripa, né, de 100 quilômetros de extensão, e fina, né, entre a Serra do Mar e o oceano. Então, eu moro mais perto do centro. Então, essa coisa toda foi para o sul. Mas eu fiquei 2 dias, estava com conhecidos lá em Maresias, e 2 dias sem nenhuma informação, né, porque não tinha nenhuma comunicação, zero. Não tinha energia elétrica, não tinha telefone fixo, não tinha fibra ótica de Wi-Fi, de internet, e não tinha torre de celular, não tinha nada funcionando. Então, foi em outras regiões até mais comunicação, Boiçucanga e tal, do que próprio Maresias, né? Então, cada lugar teve de uma maneira. E aí, dali para baixo, conhecendo aqueles lugares, né, o próprio Boiçucanga, entre Boiçucanga e Camburi, o que caiu de coisa ali, entre Camburi foi mais inundação, mas, né, o sertão de Camburi ele é mais espalhado, a serra está mais longe, então tem uma área de baixada maior, mas ali teve, sei lá, 2 metros, 2,5 metros de água, e depois de Camburi é que vem Baleia e Saí, né? E aí ali foi o morro que caiu, e aí depois Juqueí. A gente vai vendo imagens, né, Datena, aéreas, a condição dos morros como desabou, né? Mesmo não habitados, né? Assim, então foi e a quantidade de árvores. Acho que o mais impressionou mesmo foi o bairro de Toque Toque Grande, que quem conhece ali tem aquela cachoeira da curva, e aquela cachoeira ela trouxe o morro inteiro, desceu pela cachoeira e foi até a praia. Então a quantidade de árvores, a quantidade de pedras e em todo o caminho, né? Ainda muitos carros embaixo, ainda muita é um trabalho de meses, né? E trabalho pesado, porque são árvores enormes, são pedras enormes. Não foi só uma... Tem algumas soltas ainda. Tem algumas soltas lá em cima ainda. Imagina, o que estão fazendo agora, Datena, eles estão só tirando da pista. E estão encostando. Não há proteção, não há nada, não há nenhum estudo, não tem tempo para isso agora. Tem que primeiro, né, fazer o prioritário. E realmente trabalha muito tempo. E vai ter assim, mas eu acho que também. A gente teve algumas tragédias nesse país, né? Por exemplo, a tragédia lá de Minas, né, da Mariana. Como é que Brumadinho. Como é que Brumadinho, como é que você está lidando com isso depois? E como é que você vai lidar com isso depois? E como é que você vai antecipar as outras questões? Como é que Teresópolis está fazendo, Petrópolis fez, né? Com sistema de emergência, enfim. Mas... Fez nada. Pois então vamos avaliar isso tudo. Petrópolis não fez nada. Não é isso? Nós falamos lá agora há pouco, 1 ano de tragédia, com 240 mortos. O prefeito de lá comprou um prédio de 32 andares sem energia elétrica. Não pode ser ocupado.
As obras estão com vergalhões, obras de contenção estão com vergalhões expostos sem terminar. Um ano depois de morrer 240 pessoas. A Prefeitura de São Paulo não investe de 2 bilhões há não sei quantos anos em obras de contenção de enchente. Se choveu o que choveu aí em São Paulo, ministra, aqui tem 1 milhão de pessoas morando em área de risco. Muita capital não tem isso. Dentro de São Paulo tem 1 milhão de pessoas morando em área de risco. Se chover perto de 1.000 milímetros, que foi o que aconteceu aí, a senhora disse bem, eu sobrevoei 2 vezes aí, eu não sei se a senhora chegou a ver a matéria, mas a gente fala do desastre social, que é o mais importante, das mortes, que é o mais importante, mas a serra desabou em vários pontos que não dá para você ver, a não ser de helicóptero. E teve desabamentos enormes, então o desastre ecológico também foi muito grande, foi terrível. É que onde há casas tem o desastre ecológico e o social ao mesmo tempo e humanitário ao mesmo tempo. Agora, o que mais me espanta, e que o vereador Tarcísio já deve estar sabendo, tanto que o delegado-geral e o subsecretário de Segurança já desceram, é que tem gente capaz de roubar mantimento doado, porque tem mantimento demais, o brasileiro é solidário. Já aconteceu isso lá em Petrópolis, Teresópolis, que ou o alimento era desviado para a campanha política ou apodrecia. Está acontecendo aí, os caras estão roubando o mantimento. A gente não consegue entender como num momento como esse tem gente tão desumana. A polícia está descendo aí e tentando dar um jeito na situação. E preços abusivos também dos mercados, né? Também. A gente vamos romantizar, mas o que a gente precisa é de mais amor, de mais humanidade mesmo, de mais solidariedade, se colocar no lugar do outro, cada um dá um pouco, né? Cada um dá um pouco, porque tem gente que perdeu muito. Se cada um der um pouco, equilibra mais, e eu acho que isso é um exercício que se tem que fazer de civilidade, de humanidade, e todos, porque aqui é assim, as questões de moradia aqui não são isoladas, como não são isoladas em nenhum lugar do Brasil e do mundo. Elas são o resultado de intenções políticas e ações políticas. Políticas no sentido de decisões que são tomadas no âmbito das decisões, que são entre os poderosos. E como é que são feitas essas decisões? Aonde que se mora, aonde que se constrói, quanto que custa isso, quanto que vale aquilo, qual é o valor disso aqui? Quais são os valores que são importantes aqui? É o valor da terra, vamos ver qual é a terra melhor que a gente pode aqui explorar para... Urgente, né? Ou qual é ou a preservação, ou o equilíbrio entre diferentes classes sociais, como é que moram, como é que vivem, como é que convivem, né? Porque assim é uma corrida desvairada por valores, né? Valores que eu digo, valores financeiros, valores que, se você vem aqui mais para o centro, você tem hotéis que estão desocupados. Tem praias aqui mais para o centro que não são mais hype, não são mais... Hype né, o que é legal é ir lá para o meio do mato e fazer, entendeu? Fazer uma intervenção de rasgar um morro, de colocar alguma coisa ali exclusiva. Isso aqui é o importante agora, isso é o mais valoroso. Será que isso é o mais valoroso? Então, assim, se a gente não parar e botar a mão na cabeça todo mundo e realmente assumir as suas responsabilidades, né? E só vai acontecer isso se puser todo mundo para conversar, sabia, Datena? Eu acho que tem que cada vez mais fazer instâncias de participação, os tais dos orçamentos coletivos, enfim, de estabelecer fóruns de debate, fóruns de participação popular. E se aqui o prefeito fizer um movimento desse, seria muito exemplar. Se houver essa articulação, seria muito exemplar, né? O decidiu depois, como é que se reestrutura a cidade, porque, Datena, daqui de Toque Grande para baixo é outra cidade. É outra cidade. Você pode dizer até Maresias, até Boiçucanga,
Mas Toque Grande já está ali no meio que acabou, quer dizer, ali aquele bairro será diferente. Maresias pode ficar igual, mas mexe com acesso para ir para voltar, mas Maresias está tranquilo. Boiçucanga também tranquilo, porque tem ali, tem encosta, teve deslizamento, mas é um pedaço. O Boiçucanga é bem grande. Agora, Camburi, problema, e aí vai. E aí como é que se organiza, reorganiza isso? Né? Ali a gente tem uma série de coisas. Então, é o tempo, né? Será que a gente vai conseguir, Datena? É o tempo que a gente tem para fazer esses movimentos, né? Eu falo como ministra, mas falo muito como cidadã, Datena, porque é uma relação que a gente vive no dia a dia há muito tempo. E quando, analisando assim, o momento que a gente está, e a própria eleição do presidente Lula, né? Até eu estar no ministério como eu estou, não estaria em outra situação se não fosse para fazer mudança. O presidente Lula me colocou ali para fazer mudança. E isso é um espírito que está nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que tem esse espírito de fazer coisas novas, porque o mesmo não serve mais. O mesmo o resultado é esse. A gente tem deu que buscar... errado. O mesmo deu errado. O mesmo de sempre deu errado. Agora, eu fico chateado quando você vê que tem gente dentro de partido reclamando que o Lula está conversando com o governador de São Paulo. Quando o bem comum é o mais importante que a ideologia. Não me interessa de que partido ou quem o Tarcísio apoiou. Não me interessa se é o mesmo Lula que está aí, o Lula de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Me interessa, é o presidente da República, maior autoridade do país, conversando com a maior autoridade de São Paulo, uma tragédia que aconteceu aqui. Os dois estão tentando caminhar para o mesmo lado. Isso chama-se democracia. Você respeita o princípio do contrário, mas age pelo bem comum. Isso é democracia. Ontem eu coloquei de uma forma, acho que inédita, viu? No ar, no meio de uma tragédia, um governador que se presta a falar com um líder comunitário, mais do que isso. O Edu Lira é um empreendedor social de há muito tempo, com o Proto Zezé, com o Marcivan, ele é da Gerando Falcões, os outros são da CUFA. Mas eles tiveram um papo tão legal ali no ar. O Edu Lira tem uma ideia boa de casas de transição construídas por impressores de 3D. Eu já vi isso lá fora. É um processo rápido e as casas são legais, não digo que são mansões, mas são legais e dignas de você viver. Porque a solução aí, ela, como a senhora disse, pode ser exemplar, servir para o resto do Brasil e mostrar que dá para fazer. Dá para fazer. Eles conversaram isso no ar ontem lá. Tomara que isso saia da cabeça, vá para o computador, mas diretamente impressa num terreno físico. Que essas pessoas não podem sair daí e não ter lugar para onde ir. Ficar em abrigo não fica. Fica um tempo, mas vai embora. Precisa ter casa para morar. E dá para se fazer isso com os recursos que o Estado de São Paulo tem, e tem muito, com a ajuda do governo federal, para que tenham moradias de transição, para que essas pessoas não fiquem ao relento e nem abrigo. É aquilo que a senhora disse. Pode ser um momento de exemplo para o Brasil. Nós temos quase 300 mil pessoas morando em situação de rua, se não mais, no Brasil inteiro. Então, acho que dá para fazer. Não é fácil não, mas é um trabalho que precisa ser feito. Esse é o trabalho que precisa ser feito. Esse é o movimento que eu acho que precisa ser feito e o que eu puder contribuir aqui, e contribuir com a própria prefeitura, enfim, mas não nesse sentido global, mas com o esporte, a gente vai fazer, já estamos, porque aí de intenção todo mundo tem bastante, e a gente tem que traduzir essas intenções em ações práticas, em ações concretas, tem que traduzir em projetos, em iniciativas, em contratações, em repasse de recurso. A gente está fazendo isso, já estruturando essa semana, desenhando aqui uma proposta de parceria de projeto para
a prefeitura poder contratar oficineiro, material, essas coisas, para que o Ministério dê esse apoio aqui para a prefeitura. A gente está começando a desenhar isso, assim como já desde domingo o presidente Lula falava para o prefeito fazer o seu plano para botar os pedidos no sistema, porque tem uma burocracia toda grande em cima disso, né? Botar os pedidos no sistema, botar a estrutura toda técnica para agilizar, né, esse processo burocrático. Então existe, né, isso tem que ser feito disso, tem que ser feito de ações práticas, tem que ser feito de planejamentos objetivos, estratégicos, e tem muita coisa à disposição. Muita coisa à disposição. Tem movimentos que venham sendo feitos, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, com relação a secretarias de clima, a uma estrutura de planejamento dentro da gestão pública para lidar com as situações do meio ambiente, e com viés de catástrofes, né, mas não só, de estruturação. Então, isso é um exemplo, dentre outros tantos, que, como você disse, do Edolira, da impressão 3D. São muitas questões que estão à disposição da tecnologias e iniciativas. E eu faço muito voto que a gente consiga articular isso e fazer um trabalho exemplar mesmo. Ministra, toda a tragédia tem um lado bom e a gente está vendo isso aí. A solidariedade, né, à disposição do povo brasileiro, socorristas militares e civis, gente disposta a ajudar, a salvar vidas, milagres de gente encontrada viva, mesmo depois de soterramento, que é muito difícil. Diferente de terremoto, que cria bolsão de ar, você encontra a gente viva 13, 14 dias depois. Nós estamos tendo milagre de encontrar a gente viva ontem, anteontem. Então, há uma esperança. Tem uma pauta extensa aqui, mas muito grande. Eu estou aqui pensando quando a gente está fazendo. Eu botei de novo aquele programa olímpico que nós fizemos lá. Eu não sei quem estava lá, tinha mais gente boa pra caramba. Eram mulheres fantásticas ali. Paula era, certeza. Paula, tinha mais gente da natação, não lembro. Mas a vida a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Eu jamais imaginava que do esporte eu estivesse conversando com orgulho. Você não sabe o orgulho que eu estou em te ver, ministra. Você não tem ideia o orgulho que eu estou em te ver, ministra, de coração, porque você sempre foi uma líder e sempre voltada para questões sociais e sempre tentando ajudar os outros. O Lula escolheu certinho. Tinha uma pauta enorme de esporte aqui, mas não é adequado o momento, eu vou deixar para uma outra conversa. Se a senhora puder me atender, eu irei até onde a senhora está e vamos fazer uma pauta extensa só sobre o que a gente gosta mesmo, que é esporte. Tá certo? Eu acho, mas e principalmente pelo lado social. Tá bom, ministro? Não, ótimo, eu acho bom, Datena, porque aí também, enfim, a gente está com um mês e meio, né, agora um mês e 20 dias de trabalho. Foi feito durante esse tempo todo um diagnóstico, eu diria assim que 80% do setor, 85% do setor, e já estabeleci algumas bases de relacionamento e de entendimento das atuações. A gente começou a fazer um planejamento estratégico antes do Carnaval e vamos dar continuidade, né, a partir do diagnóstico. E a intenção é trazer todos para conversarem até final de março, no máximo começo de abril. A gente está fazendo a primeira reunião do Conselho Nacional de Esporte, que precisa ser reorganizado, retomar a sua força, a sua participação, a sua ação de regulação da política nacional. Então, o Conselho Nacional de Esporte ele deve ser o órgão que encerra, né, dentro de si esse debate da política nacional, e nós vamos fazer esse movimento, e tem aí, com mais um tempo, Datena, eu vou ter mais coisas para te falar. E em março também a gente está indo a campo fazer as primeiras visitas para os projetos pilotos daquela política que eu falei de ocupação dos territórios, das redes nacionais de desenvolvimento do esporte. A gente vai para a Bahia, a gente vai para o Pará, conhecer lá estruturas e falar com os governadores para buscar estabelecer lá o plano para implantar os primeiros pilotos dessa política nova que já vão ser implantados nesse ano. Então, mais para frente, Datena, eu vou ter essas coisas mais bonitinhas para te mostrar também.
Ministra, de novo, orgulho, prazer em vê-la bem, numa situação difícil como essa, e toda a sorte do mundo e apoio, se precisar, da gente aqui, como sempre aconteceu. A senhora me ajudou muito em transmissões de esporte, dizendo, da Atena, não é isso que está acontecendo, é aquilo. Eu aprendi muito com a senhora como locutor esportivo, tive a honra de estar do seu lado em algumas coberturas e te aplaudi muito, vendo ganhar medalhas e trazendo conquistas para o esporte brasileiro. Ana, obrigado, bom dia e fica com Deus. Obrigado a vocês também, fique com Deus. Tchau.